Olá, meu nome é Frank Florida e bem-vindo ao treinamento número 3 do Farol da Fluência. A primeira pergunta. Frank, você tem uma opinião formada com relação ao software Rosetta Stone? Se sim, como podemos inseri-lo e conciliar com o método do Farol da Fluência? Seria interessante? A propósito, gostei muito do novo vídeo de treinamento. As perguntas estão cada vez mais interessantes, inteligentes e úteis. Então, eu percebi isso também, que agora que você já tem um entendimento melhor da fórmula fluente, as perguntas realmente estão cada vez mais interessantes. Rosetta Stone é um dos métodos mais conhecidos nos Estados Unidos. Eu mexi um pouco com ele em 2008, mas não muito, porque, como mencionei no módulo 1, sempre tem vários caminhos até Roma. Eu gosto do caminho fórmula fluente porque eu sei que ele funciona. Você pode utilizar o Rosetta Stone para o material e o farol para o método, mas também tem outros recursos para achar o material. Enfim, eu não posso dizer muito porque não passei muito tempo com Rosetta Stone. Talvez seria interessante escrever um review desse produto e de outros métodos. Talvez seria uma ideia para minha newsletter. Próxima pergunta. Frank, uma dúvida que me surgiu. Quando estamos aprendendo vocabulário novo através do método vocabulário hipnótico, como conciliamos o aprendizado da pronúncia da palavra? Você já comentou que quando estamos estudando vocabulário, temos que trabalhar muitos sentidos, por exemplo, escrevendo, pronunciando e vendo, mas como praticar a pronúncia quando a palavra é totalmente nova para nós? Pensei em buscar a pronúncia digitando todas as palavras a serem praticadas no dia no Google Tradutor ou até mesmo em um daqueles recursos que você indicou no módulo de recursos. Minha dúvida está em como inserir a prática deste sentido, falar, pronunciar, durante o método vocabulário hipnótico, quando não temos ideia da pronúncia, até mesmo para que seja aprendida a pronúncia errada. Ok, essa é uma boa pergunta. Então, como você sabe, falar a palavra ao mesmo tempo faz parte do método vocabulário hipnótico. Em vez de apenas ficar olhando uma lista de palavras, a gente escreve e fala cada palavra. Para isso, você precisa saber a pronúncia. Então, dependendo da fonte onde você tira os vocábulos, isso pode ser o seu livro ou um dicionário. Os dois geralmente têm um alfabeto fonético ao lado de cada palavra. Ou pode ser um CD. Ou mesmo uma página onde você pode ouvir a pronúncia. Eu dei alguns exemplos no curso, como por exemplo a página merriam-webster.com para o inglês americano. Mas sim, é importante saber a pronúncia de cada palavra já quando a gente decora vocabulário. Assim você já pega o hábito correto desde o início e também é essencial para o método hipnótico, pois falar a palavra faz parte do processo hipnótico. Próximo. Caro professor, gostaria de contar com a sua ajuda para encontrar na internet uma tradução desse e-book, Sam's First Fish, pois eu estou traduzindo e preciso de uma referência para comparar com a minha versão traduzida para o português. Obrigado pelo trabalho que vem realizando na condução do curso Farol da Fluência. Então, eu sempre faço o seguinte para achar traduções de livros. Primeiro, procuro na página amazon.com e depois procuro o autor na Wikipédia brasileira. Por exemplo, se você quer achar a tradução do livro Think and Grow Rich, de Napoleon Hill, é só digitar o nome dele na página wikipedia.org.br e lá você vai encontrar os títulos das obras dele em português. Nesse caso seria Pense e Enriquece. Aí dá para colocar esse título na Amazon e lá você geralmente consegue encomendar o livro. No caso do livro Sam's First Fish, não encontrei uma tradução. Eu recomendo perguntar numa livraria. Os profissionais lá conhecem melhor todas as editoras brasileiras e todos os livros que tem no mercado. Eles também têm as melhores ferramentas para buscar livros por autor, etc. Próxima. Queridos Frank e Tamires, não sei quem lerá o meu e-mail, mas gostaria muito de agradecer e perguntar algumas coisas ao Frank. Primeiramente, gostaria de agradecer a você por ter compartilhado todas essas dicas com os Fórmula Fluentinos, passando essa vasta experiência que você adquiriu viajando por vários países. Frank, a Tamires estava certa, o curso está muito barato pela quantidade de informações que você passa. Próxima edição cobre mais caro porque você merece demais pelo trabalho que você faz e pelos segredos que nos revela. Eu tenho algumas perguntas que gostaria muito que você respondesse. Então, eu fico muito feliz em ouvir isso, que esse aluno tirou tanto proveito do curso. Na verdade, eu vou aumentar o curso mais ainda. Como você está vendo, agora já é o terceiro treinamento e vai ter mais treinamentos ainda. E todo mundo que já está dentro do Farol vai receber tudo isso sem ter que pagar um valor mais alto. Mas vamos lá, as perguntas dele. Eu estou morando em Perth, Austrália, e sinto muita dificuldade para fazer a imersão com o povo australiano em específico. Consigo me misturar bem com alemães, chineses, franceses, etc., o que é muito bom porque tenho acesso aos diferentes sotaques em inglês. Mas o meu problema é com o povo nativo, os australianos. Eles são muito educados, por exemplo, se você pede uma informação para chegar a algum lugar,
Eles param o que estão fazendo e pacientemente te dão todo o suporte, mas eles detestam se misturar. Já tentei puxar conversa com vários, mas eles nunca dão continuidade, apenas respondem sim ou não, o foi bom, curtas respostas. Estou pensando seriamente em até começar a frequentar uma igreja por aqui, pois imagino que, nesse caso, as pessoas talvez queiram conversar mais. A pergunta é, você teria alguma dica para me ajudar a emergir em meio aos nativos? Ok, essa é uma boa pergunta também. Realmente tem culturas que são assim, que são mais fechadas. Na minha experiência é o seguinte, as pessoas em cidades muito grandes geralmente têm uma vida mais corrida e mais ocupada. Eles podem ser muito abertos, mas muitas vezes eles têm pouco tempo para socializar muito. As pessoas em cidades muito remotas ou pequenas muitas vezes são muito conservadoras e já têm os amigos desde a infância e nem sempre estão abertos para novas amizades. Mas existe um meio termo entre os dois, onde fazer amizade é muito fácil. Eu já morei na Austrália também, porém só conheço Sydney, Melbourne e Wollongong. E não cheguei a conhecer o Oeste. Mas Melbourne eu acho um dos lugares mais fáceis do mundo para fazer novas amizades. As pessoas são incrivelmente abertas. Se você não tem como ir para lá, a igreja pode ser uma ótima ideia. Assim você já faz parte do mesmo grupo que eles. Outros clubes também, esportes, aulas de dança, de cozinhar, etc. Eu incluí alguns recursos no Farol para conhecer pessoas, como por exemplo meetup.com, couchsurfing.com, airbnb.com, etc. Faça uma revisão do capítulo correspondente. Próxima. Você fala no vídeo de vocabulário hipnótico que é melhor memorizar as palavras do português para o inglês. Exemplo, eu olho para divertido em português e tento memorizar funny. Você fala que posteriormente irá explicar o porquê. Até hoje estou curioso e isso me intriga muito, uma vez que os meus professores da escola aqui na Austrália detestam que a gente olhe as palavras no nosso idioma. Eles dizem para mim que, quando eu faço isso, eu interrompo o pensamento em inglês. Eu queria saber de você por que é bom sempre misturar os dois idiomas, o nativo e o que você está aprendendo. Ok, na verdade, a resposta está no capítulo do Farol que fala sobre as habilidades ativas e passivas. A questão é sempre, esses professores que dizem que não é para utilizar os dois idiomas, eles falam quantos idiomas? Eles só falam inglês? Ou eles realmente aprenderam português também? Mas falando sério, o método de olhar as palavras em português e tentar de lembrar as palavras em inglês é muito eficaz porque é isso que acontece quando você está conversando em inglês. Você já sabe todas essas palavras que você quer falar em português. E inicialmente, pelo menos, você ainda pensa em português. Então agora, se você também soubesse cada palavra correspondente, você conseguiria conversar. E o exercício do vídeo Vocabulário Hipnótico associa os dois, que nem expliquei no capítulo sobre mnemônicos. Associa uma coisa que você já sabe com uma nova coisa. Ele cria essa conexão neurônica. E depois de algum tempo, você não vai mais precisar da conexão e você já vai lembrar da palavra em inglês de vez, sem pensar na palavra portuguesa. E aí o próximo passo será pensar em inglês. Mas inicialmente é uma boa ponte, por assim dizer, entre os dois idiomas. Próxima. Eu tenho muitas dificuldades com verbos frasais. Eles são milhares, com o get, por exemplo, já pedi as contas de quantos tenho que memorizar. Você poderia me dar alguma dica de como estudá-los? Teve professores que me disseram que o melhor era lendo livros, já outros que o melhor era ouvindo os nativos falando e tentando aprender com eles. Esse é um assunto muito importante, na minha opinião. Ok, as duas dicas estão corretas. A melhor maneira de aprender todas essas expressões que os nativos usam é a imersão. Tanto livros como filmes são ótimos para isso. Melhor ainda, contato diário com nativos. Porque mesmo que tenham muitas dessas expressões, elas são repetitivas e você as encontra repetidas vezes na sua vida cotidiana. E depois de ouvi-las 5, 10 vezes, vai ser muito fácil lembrar delas. A coisa mais importante é que você anote cada verbo frasal novo para depois poder decorá-lo junto com o resto do vocabulário. Não vai demorar muito, porque depois de poucas revisões, você já vai lembrar deles também. Se você tem um exemplo específico ou dois de verbos frasais que você tem muita dificuldade, escreva-os no portal dos membros, na área de treinamento, e eu vou inventar um mnemônico para te ajudar com isso. Próximo. Eu vou ter que fazer o IELTS ou o TOEFL para colocar no meu currículo quando voltar ao Brasil, pois em engenharia eles valorizam muito isso. É como se fosse uma prova de que você fala inglês, embora eu não concorde muito com isso. Já comprei um livro para começar a estudar. Sei que, como você já mencionou, eles usam um modelo antigo de aprendizado, mas como eu vou ter que fazer os exames mesmo assim? Comprei um livro chamado New Insight into IELTS da Cambridge, e estou querendo começar a estudar o livro.
Você teria alguma dica em específico para dar a quem pretende fazer esses exames? Ok, eu também não concordo muito com esses exames. Quando eu trabalhei como professor de inglês no Japão, muitos dos meus alunos também fizeram esse tipo de teste. O ideal é comprar um monte de testes e fazê-los em casa, para descobrir onde você erra, corrigir os erros e no dia seguinte repetir os exercícios que você errou, que nem a gente faz com o método dos pontos vermelhos na hora de estudar vocabulário. E depois de algum tempo, você não vai mais errar. Você pode acelerar esse processo se você tem um professor particular. Um professor que só vai te explicar por que alguma coisa está errada e como você pode corrigi-la. Tenho certeza que dentro de poucos meses, esse teste não vai mais te assustar. Principalmente se você aproveita da oportunidade de imersão que você tem na Austrália. Aí o teste vai parecer fácil. Próxima. Observei que, quando eu já tenho certa intimidade com a pessoa com a qual eu estou falando, o meu inglês é mais fluente, mas quando não conheço a pessoa, gaguejo um pouco e me embaralho com as frases. Você teria alguma dica? Ok, isso é uma pergunta psicológica, uma questão de inner game, do jogo anterior. É normal estar um pouco mais nervoso quando a gente fala com alguém que a gente não conhece. O assunto de desenvolver essa confiança social e de falar com qualquer pessoa sem medo vai um pouco além da questão de idiomas e tem mais a ver com a questão de ter a autoconfiança de não ligar muito o que as pessoas pensam de você. É irônico, mas muitas vezes uma pessoa que tem medo de parecer bobo e que tem medo de errar, erra justamente por causa desse medo. E a pessoa que não tá nem aí, tá mais confiante e erra menos. Próxima. Gostaria de terminar o e-mail te dizendo que já consigo pensar em inglês. Ainda não consegui sonhar em inglês, mas uma das coisas que mais fiquei feliz foi eu consigo ler um texto em inglês sem ter que traduzi-lo, quase na velocidade em que faço no português. Antes, no material que eu estudava na faculdade de engenharia, eu tinha que traduzir para o português e só depois eu entendia. Ou seja, perdia muito tempo para ler o texto em inglês. Compartilhei isso com você porque você fez parte desse processo desde o dia em que eu cheguei na Austrália e li seu texto Around the World no English Experts. Muito obrigado. Como a gente costuma dizer em gíria do português, você é o cara. Então, eu incluí esse comentário no vídeo de treinamento porque eu acho que uma das coisas que mais dá motivação, que mais força a gente, é quando a gente vê que uma outra pessoa está conseguindo. Aí a gente vê, olha, realmente é possível. Se ele conseguiu, eu também posso. Eu sei que para mim sempre é assim. Quando um amigo meu ou alguém que eu conheço consegue fazer alguma coisa, aí de repente eu vejo a possibilidade de fazê-lo também. E isso é uma coisa que pode motivar e incentivar muito. E a próxima pergunta realmente se trata de motivação também. O que você faz para manter a motivação nos estudos quando está com problemas pessoais que te atormentam? Então, a dica mais importante é sempre pensar no objetivo. A gente tem que visualizar como a vida será fantástica quando a gente atinge os nossos objetivos e visualizar também como ela vai continuar nos atormentando se a gente não trabalhar para atingir os nossos objetivos. Esse assunto de motivação é fascinante e eu pretendo criar um vídeo para a galera VIP sobre isso. Eu vou te avisar por e-mail quando o vídeo for pronto. Próxima. Olá, Frank, tudo bem? Peço que dê sua opinião, porque pode me ajudar e tirar algumas dúvidas sobre no que eu use mapas mentais para estudar. Fazer um mapa mental com cores diferentes, fazer um mapa mental e para armazenar toda a fórmula fluente comigo. Por favor, se você trabalha assim, poderia sugerir algumas dicas. Seria edificante para os meus estudos. Muito obrigado. Abraço. Sim, eu trabalho muito com mapas mentais. É uma das ferramentas que mais uso para me organizar. Eu utilizo o programa MindJet Mind Manager, mas tem soluções grátis também, como por exemplo o XMind. É ideal porque cada borbulha pode ter um bloco de notas anexado. Talvez vou fazer um vídeo sobre mindmaps também, como bônus. Desejo saber sua opinião sobre esse dicionário online da Oxford, que eu uso muito juntamente com o Merriam. A pronúncia dele é mais impecável do que do Merriam, ou é melhor eu usar o Merriam para ouvir a pronúncia mais perfeita? Ok, os dois dicionários são ótimos e são standards na literatura linguística. A pronúncia nos dois é impecável. São falantes nativos em ambos os casos que gravaram os áudios. Frank, gostaria de saber com mais detalhes acerca da tradução do livro Harry Potter. Eu vou usar ele mais escrevendo do que lendo, traduzindo página por página. Isso é, vou escrever em português palavra por palavra e depois transcrever elas em inglês. Assim por diante, é preciso um livro bilingue? Obrigado pela atenção. Então, na verdade, a ideia é o oposto. É traduzir do português para o inglês, ou seja, escrever o livro em inglês. Assim você treina mais as habilidades ativas. Acho que não existe um livro bilingue.
mas você pode comprar duas versões do mesmo livro. Se você não achar na livraria, com certeza você consegue online. Próxima. Frank, estava fuçando na net, aí vi um jeito de pensar numa outra língua. Não sei se funciona. Tipo, você lê algum texto de onde você tira vocabulário. Aí depois você grava frase por frase a tradução. E dá um tempo. Tipo, você grava a frase. Eu sei falar espanhol e já converso com meus amigos na Espanha. Aí você dá um tempo que varia do tamanho da frase. Nesse uns 7 segundos. E nesse tempo você tem que traduzir a frase para o idioma, no caso espanhol. E depois desse tempo você grava a frase traduzida. Eu sei falar espanhol e já posso conversar com meus amigos na Espanha. Não que tipo, não estou conseguindo fazer o diálogo interno, pelo contrário, está sendo muito útil. É questão mesmo de dúvida. Minha dúvida é a seguinte: esse jeito pode ajudar a pensar num idioma ou só atrapalha porque você meio que decora a frase? Então, com essa técnica, depois você vai começar a pensar em espanhol. Mas a questão é, você vai pensar as frases que você decorou ou você vai mesmo formar frases mentalmente? Eu sempre recomendo o segundo jeito. Assim você tem mais flexibilidade. Próxima. Frank, gostaria de tirar mais dúvidas concernente ao vocabulário. A gente primeiro tem que aprender as palavras do livro e depois tentar traduzir palavra por palavra e o traduzir frase por frase até terminar o livro. No seu caso, como você fez para aprender os idiomas? Então, eu recomendo o seguinte processo. O primeiro passo é ler a primeira frase em português. O segundo passo, traduzir por escrito ao idioma que você está estudando. Terceiro passo, anotar todas as palavras que você errou ou não sabia no seu caderno de vocabulário. Mas apenas as palavras relevantes à sua vida cotidiana. Número 4, comparar a estrutura gramatical da frase nos dois idiomas. Passo número 5, repetir os primeiros 4 passos com a próxima frase. E depois continuar esse processo até você ter 10, 15, 20 ou 30 palavras, dependendo da sua meta para cada dia. Depois o passo 7 é decorar as novas palavras, utilizando o método vocabulário hipnótico. Próxima. Estudando algumas palavras hoje, fiquei com dúvidas. Peço a vocês uma ajuda, por favor. As palavras são already, pulling, between, little, going. Fiz uma busca no tradutor e estou tentando estudar as palavras e depois criar frases com elas. Mas fiquei na dúvida se estou fazendo da forma correta. Pois, em alguns casos, a palavra sozinha diz uma coisa e depois que criamos a frase, ela aparece de outra forma. E por isso eu gostaria da ajuda de vocês. Por exemplo, a palavra going aparece de 2 formas para criar a frase abaixo, e não sei qual seria a correta. Going no sentido de andamento. How is the progress of things is here today? How are the going of things for here today? Como estão o andamento das coisas por aqui hoje? E depois ele menciona mais alguns exemplos. Ok, algumas dicas. O tradutor do Google não é a melhor fonte para vocabulário, e muito menos para frases. Utilize sempre o Merriam-Webster ou o Cambridge. Principalmente para frases inteiras, o Google erra bastante. Ele é uma ferramenta útil para ter um entendimento melhor das coisas que você não entendeu, mas quando você traduz do português para o inglês, você vai perceber que ele não acerta 100%. E por isso, algumas das frases que esse aluno formou estão erradas. É muito importante evitar de criar maus hábitos. Eu recomendo fazer uma revisão da edição número 11 do curso de e-mail. Mas uma coisa é que muitas palavras, sim, têm vários significados. Eu recomendo sempre focar no significado mais comum, ou aquele que você aprendeu primeiro. Algumas semanas mais tarde você pode aprender os outros significados, mas inicialmente é melhor focar num deles só. Tem mais dicas sobre esse assunto no Farol da Fluência também. Próxima. Olá, Franco. Você poderia recomendar alguns livros sobre PNL? Ok, sim, eu tenho algumas sugestões para começar a estudar PNL. Os 5 livros mais importantes, na minha opinião, são Introducing NLP, by Joseph O'Connor and John Seymour, Transformations by John Grinder and Richard Bandler, NLP Volume 1 by Robert Dilts, Frogs into Princes by John Grinder and Richard Bandler, and Strategies of Genius by Robert Dilts. Esses livros são as obras mais importantes da PNL. São as obras dos fundadores dessa área. Próxima. Olá, professor Frank. Gostaria de agradecer pelo vídeo. Tirou um peso da minha consciência. Eu achava que para ficar fluente em inglês precisa gravar um monte de frases. Ainda bem que não. Mas eu ainda tenho uma dúvida que pesa muito. Palavras que são duas ao mesmo tempo e significam uma coisa só em português. Por exemplo, far away, distante. Foi pelo menos que eu aprendi quando faço tradução, que as duas juntas significam isso. É realmente uma dúvida muito grande. Sim, o fato de que decorar frases não é necessário é um de muitos motivos por que as pessoas demoram tantos anos para aprender um idioma.
perdendo um monte de tempo com exercícios que não são os mais úteis, quando o caminho certo seria mais fácil e também mais rápido. Agora, referente à sua outra pergunta, far away é uma combinação de duas palavras. Se você entende as duas, você consegue entender a combinação delas. Eu falo sobre isso num dos capítulos do Farol da Fluência também, que a gente às vezes não entende alguma coisa porque pulou um passo. No caso de far away, você pulou o passo de entender as duas palavras individualmente primeiro. Por exemplo, far significa longe. Away é o contrário de here, de aqui, ou seja, não aqui. Tem vários outros significados também, mas esses são os relevantes. Quer dizer, quando alguma coisa não está aqui e ao mesmo tempo está longe, a gente pode falar que está distante. Away pode ser não aqui, mas perto. Far away significa não aqui, mas longe, ou seja, distante. Então, sempre faça isso quando você encontra uma combinação de duas palavras. Procure primeiro entender as duas individualmente e depois a combinação delas vai fazer mais sentido. Ok? Então, é só isso para o treinamento número 3. Daqui a pouco vou publicar mais um bônus, que vai ser o mapa da gramática inglesa que todo mundo está esperando. A gente se vê no portal. Tchau, tchau.